Salve família! Estamos em um novo episódio de Criative-se. Que bom ter você aqui acompanhando cada episódio. É bom ter seu comentário, é bom ter a sua sugestão, é bom ter a sua interação. Então, desde já, se isso está gerando algo em você, faz alguma coisa aí, coloca um emoji aí no comentário, manda uma palavra, uma pergunta, uma sugestão. E hoje eu tenho aqui a alegria de receber alguém que é muito especial para mim, para Mari, também para a nossa jornada como college, como Eleve, como Igreja da Cidade. Alguém que nos inspira muito e tem derramado aqui muita coisa boa. Vai ser um papo sensacional, tá? E se esse papo também gerar algo em você, compartilhe com alguém, tá? O que ativa você pode ativar outra pessoa. E quem eu estou recebendo aqui hoje? Hoje a gente está aqui com Jéssica Tate, gente. I love being with you guys. Amo vocês. Que bom ter você aqui. Obrigada. Jéssica, que está no Brasil há 2 anos e meio. Ela veio da Escola Sobrenatural de Ministérios da Bethel. E ela veio para estender a atuação do seu ministério na nossa nação e fez parte da implantação do IC College. Ela lidera o ministério que é o Yield. É isso? Yield. E que é um ministério que atua em regiões onde há conflitos, onde há refugiados. E ela tem um trabalho na Venezuela e em várias partes do mundo. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso. E tem a marca sempre ali presente do sobrenatural. Ali sempre tem evangelismo, sempre tem nova geração. E vamos falar um pouquinho aqui, então, com ela. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, tudo bem. Que alegria. What joy to be here. What joy. You in Portuguese and I in English. Eu vou tentar, mas... Let's go. Eu tô aqui só para ajudar. Vamos lá. Let's try. Que bom ter você aqui com a gente, que bom poder conversar com você. E como que começou o seu ministério, o seu chamado? Aonde que isso foi despertado e você entendeu que tinha uma missão especial com Deus e foi para uma escola de ministério se preparar e se rendeu a esse chamado? And you surrender yourself to the calling of God. How was that? It was a journey that really unfolded in layers. Foi uma jornada que foi se abrindo em camadas. I was 18 when God said you're going to go to Africa. Eu tinha 18 anos quando Deus me disse para eu ir para a África. I had never been out of the country before. Eu nunca tinha saído do país. To be honest, my idea of missionaries was really weird. A minha ideia sobre os missionários, na verdade, era bem esquisita. Kind of, the people that came and dressed weird and acted Sabe weird. aquelas pessoas que se vestiam estranho, agiam meio estranho. And so I really didn't have a concept for what missions Eu não tinha was. mais um conceito do que era missões. And on my very first trip, I went to Rwanda, Africa. E a minha primeira viagem foi para Ruanda, África. And I saw more miracles. It was a 1-month trip. Era uma viagem de 1 mês e eu vi mais milagres Than I had seen in my entire do que eu life. já tinha visto na minha vida inteira. And so for me, there was this hunger to see more of what I had Então, seen. para mim, veio essa fome de ver mais daquilo que eu tinha visto ali. And I had prayed most of my life. E eu orei, né? Eu vinha orando pela maioria da minha vida. God, send me wherever you want to send me. I'll go. I'll do whatever you want. E eu orava assim: me envia, Deus, eu vou para onde quer que o Senhor me mande. But I never really thought that would be out of the United States. Mas eu nunca, na verdade, pensei que isso seria para fora dos Estados Unidos. And so when I went to Rwanda for the first time, então, quando eu cheguei lá em Ruanda pela primeira vez, it was like just a whole new world opened era up to me. como se um mundo novo tivesse se aberto para mim. A new world in my journey with God. Um novo mundo na minha jornada com Deus. A new world with others. Um novo mundo com os outros. And literally everything about my life E literalmente tudo na minha vida mudou a partir dali. I started saying, God, if you are moving in the nations, porque eu comecei a falar, Deus, se o Senhor está se movendo nas nações, I want to be a part of it. Eu quero ser parte disso. I want to see what you're doing. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo. And I kind of have I have a thought. It's an opinion. E eu tenho meio que um pensamento, uma opinião. I think that God hides himself in different cultures. Eu acho assim que Deus ele meio que se esconde em diferentes culturas. Like there's aspects of God that I've met in Brazil. Então tem aspectos de Deus que eu vi aqui no Brasil. That I couldn't meet in the United States. E que eu não poderia ter conhecido nos Estados Unidos. And the same thing with all the different nations E a I went mesma to coisa before. com muitas nações que eu já estive. And so I really just became passionate about. Então eu me tornei assim apaixonada
apaixonada Finding these por new aspects of encontrar God. esses aspectos novos de Deus Bringing the gospel to e people who hadn't heard trazer it. o evangelho para as pessoas que nunca And ouviram. watching God do E miracles ver and Deus things like that. fazer milagres e coisas assim. And so then I just started praying, God, Então eu God, comecei a send orar. me. Deus me manda. Where do you want me? Aonde que o Senhor me quer? And that just became a journey of E eu comecei following essa him. jornada de segui-lo. And for about 7 years, E assim, por 7 anos, mais ou menos, my life was kind of following Jesus as he a led me minha around vida foi the tipo globe. seguir Jesus aonde ele estava me mandando. So it never really set out to be a missionary. Então assim, eu nunca falei, não, vou ser uma missionária. I was just hungry to see what he was Eu doing. realmente assim, eu só tinha fome por ver o que ele estava fazendo e as coisas foram acontecendo. Nasceu com fome, com uma experiência Então, nova, it was com uma born vontade de ver Deus se movendo mais por meio de você. E quais renúncias isso And what incluíram? maybe you have to renounce to some things Yeah. in that process. Yeah. How was that for you? Yeah, you know, I don't talk about it tons. Eu não falo muito sobre isso. But there is a reality that being a disciple of Jesus, Mas tem uma realidade no ser um discípulo Following de Jesus, Jesus, de seguir it Jesus, costs something. é que custa For- alguma for coisa. all of us. Custa para todo mundo. Right? And for me, that price was pretty high E at first. para mim, no começo, esse preço foi bastante alto. Because I had to leave my family as a Porque young person. eu deixei a minha família muito nova. I had to leave my friends. Eu deixei meus amigos. I was single. Eu estava solteira. And he started sending me into dangerous places. E ele começou a me mandar em lugares perigosos. And so I had to learn real young Então eu tive que aprender muito nova how to trust him above everything else. como confiar nele acima de todas as coisas. How not to live in fear. Como não viver com medo. And how to say yes even when it felt like it might cost my life. E como dizer sim até quando podia custar a minha vida. And I think this is an aspect of the gospel we need to bring back to the E eu acho que church. esse é um aspecto do evangelho que a gente precisa trazer de volta para a Because igreja. he is a blessing God. Porque ele é um Deus que abençoa, é um Deus abençoador. But he also asks for our Mas life. ele também pede a nossa vida. And that's something that I think E eu young acho que people struggle with a little bit now. principalmente os jovens, eles lutam um pouco em enxergar isso. I could talk about that too long. So I'll Eu stop. consigo, se eu começar a falar, eu falo isso aqui por muito tempo. Então, Por trás de toda grande história tem grandes behind every renúncias. Né? great story, there's great E renounces. a sua história não é And your diferente story is também. not different from that. E é sempre legal ver assim, o It's que so nice Deus to faz é see sempre that tão what maior God do que does aquilo is que a gente always deixa para larger trás. than what Eu não sei se we você tem left noção, behind. mas o seu tempo aqui I no don't know if you Brasil know, but, construiu your time in Brazil coisas has tão built, incríveis, né? amazing Vendo things. muitos lugares por onde você passou, os alunos que nós temos formado, é incrível ver essas marcas que você tem deixado aqui nesse tempo. E você tem um ministério que tem trabalhado em regiões então de conflito, de guerra, onde há refugiados, e suportando, fazendo missões, justiça social. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Please talk to us a little bit about that. Yeah, you know, when you look in the Bible, Sabe quando você olha a Bíblia? we see that the Lord was concerned both with spiritual life of people Então, você vê que Deus estava preocupado tanto com o aspecto espiritual da vida das but pessoas, also the physical life mas of também people. o físico, You né? know, O aspecto he físico. wanted us to stop for people that were hurting. Ele queria que a gente parasse pelas pessoas que estavam feridas e He necessitadas. loved to heal bodies. Ele queria curar fisicamente as He pessoas. cared about feeding people. Ele queria right? alimentar as pessoas. And so as I was traveling, Então, enquanto eu estava viajando, né? I started realizing I could pray for somebody. Eu comecei a perceber que eu poderia orar por alguém. And that's beautiful, E isso é right? lindo. But they still would leave with lots of needs. Mas eles ainda assim iam embora cheios de necessidades. And especially inside conflict zones, Especialmente em zonas de conflito. there's so much danger. Tem muito perigo. It's difficult to get food. É muito difícil conseguir It's comida. difficult to do normal É life. muito difícil conseguir uma vida normal. And so there were two things that Então started tinha growing in my duas coisas heart. que começaram a crescer no meu coração. Missionaries weren't going Os missionários não estavam indo because it was dangerous. porque era perigoso. And so that left entire groups of people that weren't hearing the gospel. Então isso deixou que muitos grupos de pessoas não estavam ouvindo o evangelho. And kind of the largest group of people doing humanitarian aid Tinha aquele grupo ali, o maior grupo era o que fazia ajuda humanitária. were governmental programs A maioria das pessoas que estavam fazendo isso eram programas governamentais. that also weren't preaching the gospel. Que também não estavam pregando o Or bringing evangelho ou trazendo esperança de verdade. And so my heart just began to Então burn o meu to do coração those começou things.
a queimar nesse sentido. And I've told stories many times E eu já contei muitas histórias nesse sentido. about going to tribes of cannibals or De visitar tribos de canibais. going to different types of Canibais. Cannibais. Você não conhece essa história? Conheço. Não, different Mas types. assim, mas toda vez que eu ouço, eu me espanto de novo. But no one would go to them. Mas ninguém iria. Because- Ninguém estava because they indo were afraid. em lugares assim porque eles tinham And medo. war zones are the same way. Né? E zonas de guerra também. The Middle East, Oriente Médio. people don't like to go As pessoas não gostam de ir. because they're afraid, Porque elas têm medo. or we've labeled it as hard. Ou tem aquele estereótipo de que é difícil, é muito difícil And I estar just aqui. have a deep conviction E eu tinha uma convicção muito profunda that where things are the most dark, que onde as coisas estão mais densas, a escuridão é mais densa, that's where light shines the é brightest. onde a luz brilha mais forte. And if you look at the E se statistics, você olhar as estatísticas, the majority of missionaries a maioria dos missionários go to nations, vai para as that have already nações been evangelized. que já foram evangelizadas. and that's a problem. E isso é um problema, né? So Yielded, the Então, o ministry, Ministério Yielded is to reach out to vulnerable communities, alcançar comunidades vulneráveis, war zones, zonas de guerra, refugiados, and to raise up e missionaries levantar that missionários will go to the que places that people don't possam want to go. ir a lugares que outras pessoas não querem So I ir. don't want to send them to Então eu Christian não nations. quero mandar missionários para nações cristãs. We want to A send gente them quer enviá-los to the places people don't want to go. para lugares que as pessoas não querem ir. Paulo disse isso uma vez, né? Que ele estava se ocupando em pregar Paul o said evangelho that aos he was lugares busy, aonde ele ainda não preaching havia in sido the places pregado. that the gospel haven't been preached. Yeah. E é muito forte isso. Yeah. Você focar nessas regiões. Porque é uma promessa da gente terminar a grande comissão. É verdade. É depois disso que Jesus volta. É verdade. E eu até falo que nosso foco não pode ser nos tempos do fim e ficar preocupados com os problemas que vamos ter, Yeah. mas em pregar o evangelho em todo mundo até que venha o fim. É verdade. É verdade. Sensacional. It's difficult because É difícil porque it can be way more fun pode ser muito mais divertido go to places where the gospel ir a already lugares aonde o evangelho já está, to preach where people say amen. pregar em lugares que as pessoas falam amém para People você, clap for as you. pessoas aplaudem They think you're você, eles acham que amazing. você é They demais, love you. eles te They amam, receive you. elas te recebem. And when you go to some of these other Quando você places, vai para esses outros lugares, like the Middle East, como o Oriente Médio, they're not going to clap for eles you. não vão te aplaudir. They probably don't want you Né? there. É provável que eles não querem que vocês estejam some lá, of those né? nations. And so there is this reality, I believe Jesus' heart Então tem essa burns realidade, eu creio, que o coração de Jesus ele queima to raise up people por levantar um povo that won't just go where they're going to que be applauded, não vai só onde eles vão receber palmas. but will go where they can Mas literally be a light in the eles darkness. vão para lugares onde eles possam ser literalmente uma luz na escuridão. Eu imagino que você, cristã americana no Oriente Médio, você é um alvo. As a Christian American Você é um alvo. in the Middle East, it's a target. E também eu vejo que tem muitos lugares onde o evangelho não está sendo pregado, onde não há um trabalho relevante cristão, porque as pessoas estão presas na resposta das pessoas, estão presas naquele desejo de popularidade e de viver o comum. E aqui no Creative a gente está sempre valorizando também aquilo que é algo único. Deus te deu, Deus falou com você. Isso tem a ver com um chamado específico de Deus. E como que você descobriu essa linha tão específica? Além de ter esse mandato de Deus, você tem que entender, eu nasci para isso. Esse é o meu chamado, isso é o que Deus espera de mim, porque a gente vai ser cobrado do que Deus espera da gente, não do que as pessoas esperam, né? Como que você entendeu que Deus esperava isso de você? How did you understand that God wanted that from you? Yeah, you know, again, it was a process. Foi um processo, né? The first time I said I went to Rwanda, very first nation. Então eu fui para Ruanda, foi o primeiro lugar que eu fui. And it had been 15 years out of war. E aí havia 15 anos que a guerra tinha acabado. And I had a mentor that always used to say, follow your tears. E eu tinha um mentor
que me falava: siga sempre as suas lágrimas. And when I was in Rwanda, Quando eu tava lá em and Ruanda, I'm hearing stories about the war, e eu tava ouvindo as histórias da guerra, my heart broke in ways I'd never o experienced meu before. coração quebrou de maneiras que eu nunca havia experimentado. And you guys know me well by now. Vocês já me conhecem bem. I'm not a super emotional Você person. sabe que eu não sou uma pessoa Like, super I don't cry emocional. all the Eu não time, choro toda hora. But I found myself Mas just eu me via chorando ali, chorando sem parar. breaking over the things that had E me happened in the war. quebrantando ao ver tudo o que tinha acontecido ali na And what I guerra. didn't realize E o was que eu não percebi God was setting me up to walk in the fullness of what He called era me que to. ali Deus estava me preparando para andar na plenitude do que Ele tinha me chamado para fazer. And so I think a lot of times He's giving us little pieces of it and we don't realize it. Então eu acho que muitas vezes Deus nos dá pequenos pedaços assim pra gente perceber, mas às vezes a gente não se dá conta de que Ele está fazendo isso. Until one day you look at the story that you've Então, lived with Him. então às vezes você olha para trás e você vê essa história que você construiu com Ele. That makes sense now. E aí, isso agora faz makes sense now, sentido, you know, aquilo that ali makes faz sentido agora. And so I remember being in Sudan, Então eu lembro de eu estar no Sudão, active war zone, é uma zona ativa de guerra, and there was something inside of my e heart tinha algo no meu coração that just said, I que was dizia, born for this. que falava, eu nasci para estar aqui. Like I am doing Wow. exactly what I was made to do in this moment. Eu estou neste momento fazendo exatamente o que eu fui criada The para fazer. circumstances didn't As really make sense. circunstâncias não faziam sentido nenhum na minha Because I'm volta, sleeping porque on the ground. eu estava dormindo no I'm chão, taking showers with a bucket. eu estava tomando banho com um balde, Eating food I don't like, you know. comendo comida que eu não Like, gostava. there was nothing that makes sense. Não tinha nada que fazia sentido say, na minha cabeça "This para dizer. is the most joy I've Isso ever had." é a maior alegria que eu já senti na minha vida, I just had realização. this moment Mas eu tive esse momento, sabe? where that reality hit me. Onde essa realidade me atingiu. There's nothing else I would rather do. Não tem mais nada que eu preferiria estar fazendo And agora. as that story has evolved, E enquanto essa história ela foi se desenvolvendo, I now equally feel that same thing eu sinto essa mesma coisa. about saying That's I it. want to send out other people Então, eu sinto essa mesma coisa quando eu falo, não, agora eu quero enviar outras pessoas. to find out what were they made Para to do. que elas encontrem o que elas foram chamadas para fazer. So, yeah. Isso é tão incrível. Procure aquele lugar look for onde você derrama that lágrimas, place where persiga you suas drop your lágrimas tears, e chase encontre your aquele lugar que tears, você tenha uma experiência find this digna place, de eu nasci para isso. Yeah. Of a worthy experience that I was born for this. Trabalhando com Nova Geração há 16 anos, Working with the new generation. eu vi muitos movimentos que focavam apenas na santidade. Yeah. Apenas em você ter uma conduta moral apropriada. Que o poder do Espírito Santo vai te levar a ter uma vida santa. Yeah. E ok, a gente deve perseguir uma vida que agrada a Deus. Sem santidade ninguém vê a Deus. A gente não vai fazer grandes coisas sem um forte compromisso com Deus. Mas para mim nunca fez sentido a vida cristã se resumir a isso. Porque, na verdade, tem muita gente procurando se preencher porque está longe do seu propósito, está longe do seu chamado, está longe daquilo que Deus chamou ela para fazer. E te ouvindo falando assim, que isso pode ser divertido, o quê? Tá em lugar que você come o que não gosta, que você dorme no chão, que você chora dia e noite, que você sofre com as pessoas, mas, uau, isso aqui é tão incrível, eu nasci para isso. Qual é o seu propósito? Onde você está? Encontre isso. E você vai se sentir muito bem nos lugares mais improváveis que você possa imaginar. Yeah. Incrível. Agora eu queria ouvir um pouquinho, quero relembrar, né, a história dos canibais. The cannibal. Um pouquinho de storytelling aqui, né? Todo mundo ficou curioso. Todo mundo ficou curioso. Everybody's curious, right? Yeah. I was in Congo, Eu tava no Congo. and our pastor came home one day. E aí o nosso pastor chegou na casa um dia. You know, we were a bunch of evangelists. E a gente era um monte de evangelista, So our heart né? broke Então, nosso to see people know casamento, Jesus, então you know? nosso coração, ele queria, né, as pessoas, assim, ele se quebrantava And pelas so he pessoas. starts telling us, E aí ele começou a contar there's pra an gente. island, Tem uma ilha, it's got a tribe tem there, uma tribo and the ali. people have never heard the As pessoas gospel. nunca ouviram o evangelho nessa ilha. And then he starts telling us there's a disease among their crops. E ele começou a falar pra gente, tem uma doença, tem uma praga nas plantações deles. People are dying and Então they've as never heard the pessoas gospel. estão morrendo ali e elas nunca ouviram o He's evangelho. like, we have to Então ele falou, go. a gente tem que ir. And you know, so we're all like, Então e a gente
Yeah, we gotta go. Of course we have to go. Claro, vamos lá. And then he says, E aí but ele fala, one thing, mas uma coisa, they're cannibals. eles são canibais. Jesus. Meu Deus, gente. E as plantações estão sendo atacadas. E eles são canibais. Então, assim. So you're like, so we're sitting there going, oh Aí my a gente gosh, sentou lá falando, meu Deus, what are we doing? o que a gente vai And fazer, né? I remember thinking, E eu lembro de eu pensar we'll assim, pray né? for you, you Cara, can go. You know? a gente vai orar por você e você vai. And so he starts explaining to E ele us, começou a explicar pra there's gente this, it's a big island que na verdade, era uma ilha bem grande. in the middle of a lake. No meio de um lago. And on the very front of the island, E bem na frente da ilha, there's a tribe that had just heard the gospel. tinha uma tribo que tinha acabado de ouvir o evangelho. So they had one church Então eles tinham uma with igreja just a few people. com algumas poucas pessoas. And then on the back of the island, E aí no outro lado Where- de costas da ilha, where all the cannibals lived. era a costa onde os canibais viviam. And even the week before we went, E assim, na semana antes da gente chegar they lá, had killed 3 people and eaten them. eles tinham matado 3 pessoas e comido as And pessoas. so because their crops were dying, Então, porque as plantações deles estavam morrendo, they were becoming hostile towards the people on the front of the island. eles estavam se tornando hostis em relação àquela outra tribo que ficava no outro canto da ilha. And so one of the Christians on the front of the island Então, um desses cristãos que era dessa tribo que tinha a presença cristã was ali, praying that ele someone would estava come orando por alguém para vir, and help them bring the gospel. ajudá-los a levar o evangelho para aquele lugar. So we go buy a goat. Então, assim, a gente vai lá, a gente comprou um We bode, buy some turkeys. a gente comprou perus. I rode a motorcycle. Né? Eu subi em cima de uma moto. Turkey in both Né? hands. Eu tinha um peru assim em cada Turkey mão. on my lap. Tinha um no meu colo. So I rode the motorcycle E to the boat. eu dirigindo, né, a moto. Crazy. And then we get on the boat. E aí a gente chega num barquinho. And we go sobe. towards the island. E aí a gente vai na direção da ilha. And our thought was, if we give them all the animals, Então aí a gente pensou, se a gente chegar e dando os animais, maybe they would eat those instead of us, you know? Eles podem comer os animais e não a gente, So né? when we get there, they say, okay, on the front of the island, Então quando a gente chegou lá, eles falam, não, na frente da we're gonna ilha, have a little a service gente vai ter um pequeno culto ali. with the few Né, Christians com that are there. esses poucos cristãos que estão ali naquele lugar. And I'll never forget, the leader says, E aí eu nunca vou esquecer porque o líder disse, God's gonna heal some people. falou, Deus vai curar algumas pessoas. And then we're gonna take those people E aí a gente vai pegar essas pessoas que Deus vai and we're gonna curar let them tell e a testimonies gente vai levar eles para contar to testemunhos the people on the back of the para island. as Uau. pessoas da tribo ali do outro canto da ilha. So much faith. E, gente, muita fé, né? And this is a culture that was very spiritual. E era uma you know? cultura que era muito espiritual, muito espiritualizada, So sabe? they would recognize healing. Então and eles things like that. iriam reconhecer curas e coisas assim. So worship starts. Então ali o louvor começou, a adoração. And about 2 minutes in, E aí 2 minutos que tinha começado, a woman starts screaming. uma mulher começa a gritar. And she's jumping E up and aí down. ela tá gritando, pulando. And I'm like, oh my gosh, E what's happening? You know? o que tá I was a little acontecendo? nervous. Eu tava nervosa, né? Eu tava um pouco nervosa esse dia. And what we ended up finding out E aí o que a gente descobriu was 4 people é que 4 pessoas got healed in the first 10 foram curadas nos primeiros 10 minutos. just in the worship. Só na A adoração. woman's knee got Né? healed. O joelho de uma mulher foi curado. man's back was healed. As costas de um outro homem foi curado. And so the leader said, that's enough. E aí o líder falou, ó, já deu, tá ótimo. Let's já put é them in the car. suficiente, vamos botar esse povo no Let's carro go back to the e cannibals. vamos lá pra tribo canibal. So we're in the car on E the aí way a to the gente tá cannibals. no carro, indo pra tribo And dos my canibais. pastor- Cheio de peru e bode. And my pastor turns E o to meu me. pastor, ele vira pra He mim says, e fala "Jessica, assim, Jéssica, Holy Spirit said, o Espírito Santo me disse you're going to preach the gospel que today. você vai pregar o evangelho hoje. Meu Deus. I was so nervous. Eu fiquei Meu Deus. tão Meu nervosa. Deus. Eu fiquei super nervosa. And in my head, I'm Na minha thinking, cabeça, eu comecei a pensar, do they eat you alive? será que eles comem você vivo? Or do they kill you Será first? que eles matam você primeiro? And my imagination E aí is a just, minha imaginação já nessa altura, It's not going in the right ela direction, já não you know? está indo na direção certa, né? And Minha then I think imaginação. this. E daí eu penso o seguinte, the people who got healed, as pessoas que foram curadas, They're gonna give a testimony eles first. vão dar primeiro so testemunho. they'll get eaten first. Então eles vão ser comidos primeiro. And we'll have time to run, E you aí know? eu vou ter
tempo de fugir. I like to tell that part. Eu gosto de contar essa Os curados parte. eram pessoas da tribo que era próxima. See, Certo. see. And so I like to tell that part because I Eu think gosto de contar essa parte I think sometimes porque people hear these stories às vezes as pessoas ouvem essas and they think, well, histórias Jessica's brave. e elas falam, gente, a Jéssica é muito corajosa. It's not true. E não é verdade. Normal, right? É normal. And have to fight certo? through the same Eu thing. tive que lutar no meu pensamento com as mesmas coisas. And so we get there, E aí a gente chega lá. and the leader gets E out, aí o líder sai do and carro. all he says is, E aí ele só diz assim. "These 4 people were healed by Jesus." E ele fala assim, olha, essas 4 pessoas foram curadas por Jesus. And now this American girl is going to tell you about E him. aí essa menina americana aqui vai contar pra você o que é isso. Meu Deus. So I step up to the front, E aí eu vou pra frente. and I'm shaking. E eu tô assim tremendo. And I share the gospel. E aí eu falo do evangelho. And one woman comes E running aí, from the back. e aí vem uma mulher lá do fundo correndo. She hits her knees, E aí ela se ajoelha no chão. and she was saying in her language, E ela tava falando na língua dela. "Tell me about this Jesus. Fale pra mim sobre esse Jesus. How do I receive this Como é que Jesus?" como que eu faço pra receber And we esse Jesus? ended up leading her to the Lord. E aí a gente levou ela pra Jesus naquele And the momento. whole tribe ends up getting E aí saved. a tribo inteira foi salva. 500 people. 500 pessoas Deus. receberam Jesus. Meu Deus. It was amazing. We saw healings. Foi uma coisa incrível, assim. A gente viu milagres, curas. And to this day, they E have a church there. até hoje, tem uma igreja And nesse lugar. the tribe is still a E Christian essa tribe. tribo ainda é uma tribo cristã. Yeah. Meu Meu Deus. Deus. Meu Meu Deus. Deus. Meu Meu Deus. Deus. E tem gente preparando um esboço para pregar no final de And there are semana. people who are preparing like the message for the weekend. Aí o filho fica doente. And I don't know, the son gets a flu or something. É uma semana estressante. It's a stressful week. E ele fala, que And he batalha said that espiritual. That's such a spiritual battle. Aquela preparação de sermão foi um pouquinho mais. This preparation for that message. Mais that was roots, mais- stressful, right? Meu Deus, meu Meu Deus. Deus. Mas e o impacto disso, né? Eu entendi porque que você falou que pode ser mais divertido. 500 pessoas recebendo Jesus. A little bit more fun. Meu Yeah, Deus. that was fun. That was a fun one. Yeah. Scary in the process, though. Still scary. Deu um pouco de medo, mas no processo, mas foi divertido. Você escreveu um livro da Aprovação à Vitória, fantástico, que é sobre encontrar o coração de Deus, como conhecer a Deus no meio da dor. Yeah. No meio de tantas aventuras, de tantos desafios e missões. E você também lutou contra o medo, contra traumas. E Deus fez algo ali, né? Eu queria te ouvir contando isso de novo também. Tell us about Yeah. this story as You well. know, I think something we have to talk a little bit more about Sabe, in the church eu acho que algo que a gente tem que falar mais um pouco na igreja is that following Jesus é que seguir a Jesus doesn't make everything easy. não torna as coisas, não torna tudo mais fácil. And if you have this mindset E se você tem essa mentalidade that following Jesus is going to be easy, que seguir a Jesus vai ser muito fácil, then when trials come, então quando a provação chega, they're difficult to navigate. elas podem se tornar difíceis para você navegar. So I had been seeing God do all these amazing things, Então eu estava vendo Deus fazer todas essas coisas maravilhosas. giving God my yes to go Eu so many estava places, dando meu sim para Deus, para eu ir para muitos lugares. seeing miracles. Estava vendo milagres. And I didn't really have a theology E eu não tinha assim, na verdade, uma teologia to face real trauma. para que eu pudesse enfrentar um trauma verdadeiro. So when I returned home after one of my trips, Então, depois de uma das minhas viagens, eu voltei para minha casa. we had gone through 3 weeks of war. A gente tinha passado por 3 semanas de guerra. People we knew had died, Pessoas que a gente conhecia tinham morrido. and we had seen just really hard things. Então, a gente viu coisas assim muito difíceis. And it was this crazy time of seeing miracles and dealing Então, with assim, trauma. foi uma coisa muito doida. Você vê milagres e você lidar com um trauma. And I was loving it the whole time. E assim, enquanto eu estava vivendo aquilo, eu estava amando. But when I returned back to the Mas States, quando eu cheguei aos Estados Unidos depois desse tempo, I just first started having some nightmares. primeiro eu comecei a ter alguns pesadelos. And
hallucinations in the night. né? E alucinações na noite. I would hear babies crying. Então eu começava a ouvir bebê chorando, Gunshots. eu começava a ouvir tiros. And I just thought that it would go away. E eu pensei assim no começo que ia passar. So I didn't really tell anybody Então about eu it. não contei pra ninguém no começo. And I was having a hard time sleeping, Eu obviously. não, e obviamente não conseguia dormir bem. And so I started having a little anxiety. Então eu comecei a desenvolver um pouco de ansiedade. And soon, everything just started increasing. E aí, em pouco tempo, tudo isso começou a crescer. So I started having anxiety attacks. Então eu comecei a ter ataques de ansiedade. I was having depression. Eu comecei a ter depressão. Hallucinations during the day. As alucinações começaram a acontecer de dia. I remember being in the church I Eu worked lembro que eu estava na igreja que eu trabalhava. in and having a E eu hallucination, tive ali uma alucinação, thinking that people with guns were invading the church. achando que pessoas com armas estavam invadindo a igreja. So things like this started Então happening every day. coisas começaram a acontecer todo dia. And after a couple of E months, depois de alguns meses, I became suicidal. eu comecei a desenvolver pensamentos suicidas. And to be real honest, E é para ser assim muito honesta. before this time in my life, Antes desse tempo na minha vida, I didn't have a lot of compassion eu não tinha assim muita for compaixão people with anxiety. por pessoas com ansiedade, depressão, Suicidal thoughts. pensamentos suicidas. Because in my mind, Porque na minha cabeça, I just always thought, eu sempre pensava meio que choose joy. escolha alegria, Go to Jesus. né? Like, vá pra Jesus, get over it, né? you know? Supera isso aí. And here I was E eu me vi nessa situação in the middle of a no situation meio de uma situação that I assim couldn't que eu seem to get out of. para mim eu não conseguia sair dela. And I was going up for prayer all the time, E eu ia receber oração muitas vezes. doing everything I knew to do, Eu tava tentando fazer tudo o que eu sabia que eu poderia fazer, and not getting breakthrough. mas nenhuma mudança acontecia. And this is difficult. E isso assim foi difícil. And the truth is, E a verdade most people in life é que a maioria das pessoas na vida, will face a season elas vão enfrentar um período where you don't know how em que você não sabe como to get out of the pit by yourself, sair do poço sozinho. you know? And I was in this place. E eu tava nesse lugar, nesse tempo. I have a hopeful ending to this Né? story. Mas eu tenho um fim de esperança, né? That has nessa to do with história. creativity. Que tem a ver com criatividade So I também. moved to Bethel, Então nessa época eu me mudei para Bethel. mainly because people had said people get healed there, Na verdade, mais porque muita gente falava, as pessoas são curadas lá. and I needed help. E eu precisava de ajuda. And so I just moved there Então desperate. eu mudei para lá desesperada. Então esse foi seu primeiro contato com a Bethel, quando você então vai para lá para buscar a cura de um estresse pós-traumático. Sim. E depois que você já estava fazendo missões. Yeah. Você estava no Texas nesse tempo. See, yeah. So I'd been living in Texas and going back and So- forth to the mission field. Eu morava no Texas e eu ia e voltava do campo missionário, né? And I had heard Bethel music, E aí é lógico, eu ouvia o Bethel Music, but I really didn't know mas anything eu about the church. não conhecia nada sobre a igreja. And the ministry that I worked E with, o ministério que eu trabalhava na época, Iris Ministries, no Iris, né? they are close with Bethel Eles Church. são muito próximos, né, da igreja And Bethel. so when I couldn't get help, Então, quando eu não conseguia, assim, quando não consegui They mais said- achar ajuda, they said go to Você Bethel. fazia Eles missões falaram pra mim. pelo Iris. See, yeah. So, eles falaram pra mim, na Bethel tem, as pessoas são curadas lá. yeah. So I went. Então eu fui. And honestly, it was so hard at first. E assim, na verdade, foi muito difícil no Because começo. people at Bethel really love Jesus. Porque as pessoas da Bethel amam muito Jesus. really excited. Né? Elas são muito empolgadas. It's like coming to a Leve conference então, every day. assim, é como ir na conferência Leve todo dia. You know, Deus. everybody's like, Todo mundo... And I'm sitting there like, I have so much E anxiety. eu sentadinha ali, nossa, eu tô People tão are ansiosa so aqui. loud, As you know? pessoas, tipo, gritam muito I'm aqui. hearing testimonies every E day eu of other ouvindo- people getting Eu ouvindo healed. testemunho todo dia de pessoas sendo curadas. And I'm not getting healed. E eu não tava sendo So I curada. was really frustrated. Então, assim, foi muito frustrante pra mim. A friend invited me to go to a little worship E aí meeting. uma amiga me convidou pra eu ir num encontro, assim, de um pequeno grupo ali, que era um grupo um encontro de adoração ali numa casa. While I was there, I just felt peace.
peace. né? E quando eu entrei lá, eu só senti paz. And so I kept going for a few weeks. Então eu continuei a participar desse grupo por algumas semanas, porque eu gostava do ambiente. And one of these times, E aí uma das vezes que eu fui, a young woman uma garota, came over to me and she said, "Can I dance over you?" ela chegou perto de mim e falou assim: será que eu posso dançar ao redor de você? I was like, "What does that even E mean?" eu falei, gente, o que isso quer dizer? I had no idea what she was talking Eu não about. tinha a mínima ideia do que aquela menina tava falando. And I said, "What do you want me to Eu falei, do?" o que você quer que eu faça? She just said, "Come to the middle of the room E ela fala, vem aqui no meio da sala and I'm going to dance." e eu vou dançar. And I remember E eu literally putting my head down. lembro que eu coloquei minhas mãos pra cima, assim, God, e a minha cabeça pra baixo, just e eu make falei... her hurry. E eu orei assim, Deus, só faz ela ir logo. I did not have any faith. Era, tipo assim, zero fé, I had no entendeu? idea what was Eu não happening. tinha ideia do que tava acontecendo. I just wanted to go back. Eu só queria voltar pro meu Just sit canto down by logo, myself, you know? sentar, sabe? And she began to dance E around aí me. ela começou a dançar ao redor de mim. And as she started dancing, Enquanto ela começou a I dançar, felt weights falling off my shoulders. eu senti pesos caindo dos Uau. meus ombros. And I felt like a lightness E eu come. senti assim como se fosse uma leveza vindo. All of my anxiety left. Eu senti toda a minha ansiedade ir embora. I felt peace Eu come. senti a paz And for the chegar. first time, I really felt hope E pela come back. primeira vez eu senti esperança voltando pro meu I coração. remember leaving the place, E eu lembro de eu sair daquele lugar not really understanding what had happened. nem entendendo muito bem o que tinha I acontecido. knew God had done something, Mas eu sabia que Deus tinha feito alguma but I didn't coisa. really know what it was. Mas eu não sabia o que era. But I went home Eu fui pra casa and I had no nightmare. e eu não tive nenhum pesadelo. No anxiety. Eu não tive nada No de anxiety ansiedade. Eu não attack. tive ataque Depression de was ansiedade. gone. A depressão tinha ido And embora. that was 7 years ago. E isso faz 7 anos. Awesome. And I've never had it E eu again. nunca tive, nunca tive nenhum sintoma depois disso. Então tudo isso aconteceu quando uma jovem de 19 anos Yeah. dançou ao seu redor e a única coisa que você fez na oração é pediu para ser rápido. Yeah. E Deus vai lá e te cura. Yeah. Yeah. Meu Deus. Yeah. Meu Deus. Meu Deus. Imagina isso, né? Yeah. Porque às vezes a gente vê a arte como algo, vou colocar uma coisa aqui para ficar mais bonitinho. Yeah. Sometimes we see artistic É só mais uma coisa ornamental. E às vezes é algo assim, é tão pessoal, é só um gosto, né? E às vezes Deus quer fazer coisas tão grandes, né? Sometimes God wants to do something Yeah. more deep. E dança pode ser só dança, Yeah. Dance can be only dance. Yeah. dependendo de quem dança. It depends on who's dancing. Yeah. It's Yeah. true. And this, I mean, I still am amazed by this story, even though it's mine. Eu you fico know? ainda maravilhada com essa história, apesar dela ter acontecido comigo mesmo. Because the one who danced over me, Porque essa pessoa que dançou ali, she was not a dancer. ela não era uma Deus. dançarina, assim, She ela had não, never danced before. ela nunca tinha dançado antes, não era algo que ela fazia. She just heard Holy Spirit tell Ela her, ouviu o Espírito Uau. Santo falar pra and ela. Uau, she did it. come on. E aí ela fez. That has been so transformational, even for me. E isso pra mim trouxe muita transformação pra mim. Because one, you never know what Holy Spirit might ask you to Porque do. primeiro, você nunca sabe o que o Espírito Santo vai pedir pra você fazer. And if you're willing to do it, even if it doesn't make E sense, se você está disposto a fazer, mesmo que não faça sentido, you can literally change somebody's life. você literalmente pode mudar a vida de alguém. Because she changed my life. Porque ela mudou minha vida. You know, brought healing. Ela trouxe cura pra mim. And God used E her. Deus usou ela. But it also became a story for her. E também, isso também se tornou um testemunho pra ela mesma, um testemunho pra ela. And now she actually is a dancer. E ela agora ela atua no ministério de dança, And hoje em dia. she teaches using dance for E ela healing. ensina como ela ministra sobre usar a dança pra cura. But that was never part of her life before Mas that. isso nunca tinha sido parte da vida So, dela two antes lives disso. got changed. Então veja que 2 vidas foram transformadas Because of her willingness to por obey. causa da disposição dela em obedecer. Yeah. E quantas pessoas podem ter deixado de receber algo tão poderoso de Deus porque não teve coragem de fazer uma coisa que nunca tinha feito que o Espírito pediu? Yeah, absolutely. E a grande questão é o que Deus está pedindo para você? Yeah. Né? Não faça porque você se sente seguro agora, porque você está acostumado. Mas ouça a voz de Deus, isso muda tudo. Qual foi a coisa mais louca, assim? What was the
as coisas mais loucas que o Espírito te pediu, What que was você viu something acontecer. unusual or crazy that the Spirit has asked you to You know, do? I love telling the story when he had me. It's a story of healing in the Philippines. Eu amo a história de testemunho de cura nas Filipinas. Because it was really out of my comfort Porque zone. foi muito fora da minha zona de conforto. After being healed through Então, dance, depois que eu fui curada ali por meio da dança, I became fascinated with creativity eu fiquei assim fascinada com criatividade. and the creativity of Holy Spirit. E a criatividade do Espírito Santo. It had never been part of my life before. E nunca tinha sido parte da minha vida antes, sabe? And so I started this journey with Então eu him, comecei essa jornada com ele, saying, okay, what do you want to do? dizendo assim, então o que você quer fazer And agora? how do you want to do Como it? que você quer fazer, And sabe? I had been doing ministry for years by this E point. assim, naquele ponto eu já estava no ministério há anos. And I pretty much ministered the same way all the time. E eu, na verdade, eu ministrava sempre da mesma forma todas as vezes, praticamente. If you need healing, come forward. Então, se você precisa de cura, pode vir. We put a hand on you. A gente vai colocar a mão sobre você. We pray for you. A gente ora por você. And believe God's going to heal you. E acredita que Deus vai curar, certo? But God had me in this Mas season Deus me levou para esse tempo where when I would call people forward, que quando eu chamava as pessoas para vir, I would then ask him a eu question. perguntava para ele: How do you want to heal them? como que você quer curar essa Uau. pessoa? Because I looked and I saw Jesus Porque eu comecei a ver Jesus. healed people differently Ele throughout the Bible. curava as pessoas de maneiras diferentes It na was Bíblia. creative. Era muito Yeah. criativo, Right? You né? spit in dirt, Então, you know? assim, você cospe na terra, He had people go into water. né? you Ele know? fez outras pessoas mergulhavam na It wasn't água. always the same. Então não era sempre igual. So I'm in the Philippines Então eu tava lá no Filipinas. and a woman comes up E aí vem uma mulher. and she's in a lot of pain. E aí ela tá com muita And dor. she had torn the tendon in her, Aí in her ela ankle. tinha rompido o tendão no calcanhar. And she was walking and you could tell the pain. E aí ela só de andar você podia falar que ela tava com So dor. when she came up, I said, what's your level of pain? E 1 aí through eu 10. perguntei pra ela, qual que é o seu nível de dor agora? She said 10. Ela falou 10. So I said, Holy Spirit, E eu falei, Espírito Santo, how do you want to heal her? como que o Senhor quer curar ela? And he'd had me do some weird things by this point. E aí, assim, até naquele ponto ele já tinha me pedido pra fazer umas coisas meio estranhas. But for the first time, he Mas said pela this, primeira vez ele me falou, I want you to hit it. eu quero que você dê um tapa. Meu Deus. I said, God, you want me to hit? E eu falei, Deus, você quer que eu injury. bata aonde dói? She's in pain. Ela tá com dor, Level 10. né? Tipo, nível He 10. said, hit it. E ele falou, bate I said- no lugar, né? I said, that can't be God. Eu falei, não, isso aqui não é Deus. So I just prayed a normal Então, prayer. daí eu falei, não é Deus, eu só orei, normal. Be healed in Jesus' name. Não, seja curado em nome de Jesus. And then I asked her, what's your pain level? Aí eu perguntei qual que é o nível da sua dor. She said, still 10. Ela falou 10. I said, Holy Spirit, Aí eu falei, Espírito Santo, what do you want to do? o que o Senhor quer fazer? He said, Jessica, E ele falou, I Jéssica, already told you. eu já te falei. I want you to hit Eu it. quero que você bata. Jesus. I said, God, please no. Eu falei, Deus, por favor, Please, não. 2 more times. Mais duas vezes. And the third time, Da terceira vez, I said, okay, God, I'll do eu falei, it. ok, Deus, eu vou fazer. And so I hit her ankle. E aí, o que eu fiz? Eu bati, assim, no calcanhar And when dela. I hit her E ankle, quando eu bati no she calcanhar, jumped up in the air ela deu um pulo no ar. and took off running. E do pulo, ela saiu correndo. Meu Deus. Totally healed. Totalmente curada. Meu Deus. I thought when he said to go to war zones would be hard. Então, assim, eu falei que quando... Eu pensava que quando Deus disse pra mim ir pra zona de guerra, que isso seria difícil. But to hit somebody Mas, who's assim, injured, bater em alguém que Right tá in front com of dor, you. tipo, na sua frente, Meu alguém Deus. com dor, foi So, muito I always think desafiador. about that story. That was Eu sempre way- penso nessa história, porque Way out of my comfort foi zone. muito fora da minha zona de conforto. Quando a gente vê como Deus agiu na história, não tem milagre igual. Cada pessoa, cada história era um milagre diferente, era uma forma de fazer diferente. E às vezes é tão difícil, né? Porque a gente quer a fórmula, né? Yeah. A gente vai lá fazer o curso do Randy Clark, Yeah. e a gente quer os 5 passos de cura, Yeah. e a gente quer um determinado nível de controle. Yeah. Um determinado nível de, se eu fizer isso, acontece isso. Yeah. Ei, eu fiz isso, por que não aconteceu isso? Né? Então é porque você não tem fé ou porque eu não fiz direito? Yeah. Mas, na verdade, Deus ele quer criar um caminho com a gente. Yeah. God Ele wants quer to create a fazer way algo with you. novo em você Create something para fazer new algo in novo you, através de so você. he can Yeah. make something Absolutely. new through you. He's creative.
Like, he doesn't want to do Deus é things the same way. criativo, né? Ele não quer fazer as coisas da mesma forma. And the other side of that is, E o outro lado he really disso wants relationship with é you. que ele quer um relacionamento com você. It doesn't take relationship to follow a formula. E você não precisa de relacionamento para seguir uma fórmula, But certo? it takes relationship Mas nós precisamos de hear his relacionamento voice, para ouvir a voz dele, trust him, confiar nele, obey him, obedecê-lo. and that's a relationship journey E isso é uma jornada de relacionamento that you don't get with a que formula. você não consegue numa fórmula, né? Em 5 passos. Yeah. Muito bom. E a gente percebe na nova geração Yeah, in the new generation we see uma sede, uma fome a thirst, por experimentar hunger to poder, Yeah. por experimentar algo espiritual, algo transcendente. E o sobrenatural está na presença de Deus. Ele não tem só a sua manifestação de cura, de sinais, de milagres, mas isso pode ser saciado em Deus. Ele é o endereço correto. Mas, infelizmente, não é apenas a única experiência espiritual que as pessoas podem ter. But that's not only the only spiritual experience someone can have, right? Absolutely. Como liderar a nova geração para ser profundo em experiências com Deus? Você tem feito isso. Uma vez eu tive aqui com quase uma centena de alunos da Bethel. Você fez isso muito bem aqui no college. Quais são, assim, na sua opinião, as chaves para trazê-los para experiências profundas com Deus? Porque quando uma igreja tem problema com nova geração, o ministério de jovens, no fundo nós não estamos conseguindo fazer com que eles tenham experiências com Deus. Porque depois da experiência com Deus, o que pode ser maior? O que pode ser mais poderoso? O que pode ser mais atraente do que a presença de Deus? You guys have been married how many years? Vocês estão casados há quanto tempo? 11 anos. 11 Acertei? years. Okay. Ele acertou. Você sabe mais que eu. Parabéns, Marco. You've been married 11 years. And there are probably moments in your story. Provavelmente, nesses 11 anos, provavelmente vocês tiveram momentos na história de vocês. Deep moments of intimacy. De momentos profundos de intimidade. Deep moments of fun. Momentos profundos de diversão, Connection. de conexão. And those are important parts of your story. E esses são momentos importantes na sua história. Same thing with experiences with God. E right? é a mesma coisa nas experiências com You Deus. have deep moments. Você tem momentos profundos. You come to VOA. Né? Você vem num voo, You go to a Levy você conference. vai no Levy Conference. You get rocked on the ground. Né? Você é derrubado no chão. You know, fire, fogo, Vem, right? né? O fogo em And those você. things mark you. Essas coisas te marcam. And those are important. E essas coisas são importantes. But if that was the only experience you had in a marriage, Mas se essa, vamos dizer, é o único tipo de experiência que você tem num casamento, you wouldn't have the fullness of a consistent você não teria a plenitude da consistência relationship that has mutual trust, relacional, onde tem confiança mútua, dependence, dependência. because those deep high moments, Porque esses momentos muito profundos, muito específicos, fortes, they are beautiful. eles são lindos. But they aren't what create long-lasting Mas trust. não são esses momentos que criam uma confiança que dura muito tempo, uma confiança a longo prazo. You think about the things in a marriage that really build long-lasting intimacy. Se você pensa, né, num casamento, coisas que constroem essa intimidade, essa confiança duradoura. Daily conversations, Né? Conversas diárias. honesty with each other, Né? Honestidade um com o outro. helping Mari out when she's going crazy, one day. Ajudar a Mari quando ela tá louca com alguma coisa. Doing the dishes, Levar when o the lixo dishes pra are fora. full. Ajudar a lavar louça, levar o lixo pra fora. Doing little things for Então each other to help each other. essas pequenas coisas que se faz um pelo outro para ajudar um ao outro. Being there on the day that somebody just says, I just need to talk. Estar ali quando alguém fala, nossa, hoje eu preciso conversar. It's not these big flashy Então não moments. esses grandes momentos. It's the É a consistency consistência of a life built de uma together. vida construída juntos. That you have built a life Porque together. agora vocês construíram uma vida juntos, And you can né? trust each E vocês podem confiar um no outro.
I think we have to understand that the journey with God is actually one of trust. Eu acho que a gente tem que entender que a nossa jornada com Deus é uma jornada de confiança. You learning how to trust Him, Você aprender a confiar nele, but also becoming a person that He can trust. mas também se tornar uma pessoa em quem ele pode confiar. And that's not done in a conference because you Sabe? shake on the ground. E isso não é feito numa conferência em que você fica chacoalhando no chão. That trust is mutually built. Essa confiança é construída mutuamente. On the days that I wake up Nos dias em que eu acordo and I don't feel e like eu não sinto, God is hovering in my room. eu não tô assim sentindo a presença de Deus tá aqui He's nesse just all around, you know? I love those days. Eu amo dias assim. But that's not every day. Mas isso não é todo dia. But I still get up. Mas mesmo assim, eu levanto. I set aside time for Him. Eu separo tempo para estar com ele. I talk to Him. Eu falo com ele. I pray. Eu oro. I read my Bible. Eu leio a minha Bíblia. I worship. Eu adoro. And I choose Eu escolho to build a daily relationship with Him. construir um relacionamento diário com ele. So I love when those moments become highs. Então eu amo quando esses momentos assim de ápice vêm. And I believe in those. Eu acredito muito neles. But Mas those aren't what create a consistent não long-term são intimacy. eles que constroem uma intimidade duradoura. So with this next generation, Então, nessa nova geração, we have to walk alongside a them gente tem que andar ao lado dela and prioritize e priorizar the spiritual disciplines as disciplinas that have espirituais been a part of our faith que são parte da nossa fé literally thousands of literalmente há milhares de anos. years. Jesus went to be alone with God. Porque Jesus, ele tinha tempo sozinho com Deus. Jesus was the Word. Jesus era a palavra, But he o verbo, knew the word. e ele conhecia a palavra. He fasted. Jesus jejuava, He worshipped. Jesus adorava. And if Jesus did those E se things, Jesus fez essas coisas, why do we think we por don't que need a to? gente acha que a gente não precisa? So they have to be together. Então, eles precisam estar juntos. So for me, as discipling young people, Então, para mim, discipular pessoas jovens, I want to encourage them in the experiences eu of God quero encorajá-los a terem as experiências com and Deus the power of God. e com o poder de Deus. But I also know Mas eu sei that if they are not que developing se eles não estão desenvolvendo consistent essa consistência na intimidade com Deus, when they feel it and when they don't, mesmo assim, quando eles estão sentindo, quando eles não estão sentindo, when hard things come, quando as coisas difíceis acontecerem com eles, those are usually the ones esses são normalmente aqueles that don't know how to persevere and endure. aqueles que não têm essa intimidade, que não desenvolveram, normalmente são aqueles que não têm muita dificuldade em perseverar. Because they're not grounded in the Word. Porque eles não estão ali enraizados, fundamentados na palavra. They're grounded in feelings. Eles estão, na verdade, fundamentados em sensações, em sentimentos. It doesn't work. E não dá certo. Não é o nível da experiência do momento, é o nível do relacionamento contínuo que temos ali numa jornada com Deus. Uma vez você disse, que nós não podemos tratar a nova geração como um projeto. Desenvolve um pouquinho mais disso, porque a nova geração traz novas expressões. Ter um ambiente criativo depende de como nós recebemos o novo, o diferente, o desafiador. E às vezes isso é simplesmente incluir a nova geração. Eles são sonhadores, eles são cheios de potencial, eles são cheios de ideias. E como então tê-los como parte importante? O que é não tratar eles como um projeto, né? Goodness, you know, for me, this is one of the most difficult things. Para mim, isso é uma das coisas mais difíceis. Because it is easy to try and turn a person into me. Porque é muito difícil tentar It's easier. tornar. It's easier É mais fácil tentar tornar aquela pessoa parecida comigo. I'm gonna make you look like me. Eu vou fazer você ficar visualmente, sabe? Like me. Agir parecida comigo. And what happens is you become my project. E aí right? o que acontece é que aquela pessoa se torna o seu projeto. Or in ministry. Ou no ministério. I have an area that I need
you to serve in. Né? No ministério, às vezes, eu tenho uma área em que eu preciso que você sirva nela. And so you become my project. Então você se torna o meu projeto para que você seja, para você cresça e se torne essa pessoa que se encaixa exatamente no lugar onde eu quero que você se encaixe. And when we do that, e quando a gente faz isso, a gente começa a colocar as nossas próprias expectativas. And this generation doesn't like that. E, sabe? E essa geração, ela não gosta nada disso. They don't want to be controlled. Eu não quero ser controlado. They want to dream eles querem sonhar por eles mesmos. And so we've talked about this então a gente fala muito sobre isso, né? One of the main ways we can uma das principais formas que a gente pode não fazer isso é sempre fazer perguntas. What do you feel like God's asking you to do? O que você sente que Deus está pedindo para você How agora? Can I help you Como in é this que eu process? posso ajudar você nesse Instead processo? Of just giving advice all the time, em vez de ficar dando conselho, um conselho atrás do outro, what is Holy Spirit né? saying? O que o Espírito Santo está falando para você? How can I help you, e como eu posso ajudá-lo? So we shift this então a gente tem essa mudança from making projects of people, de tentar fazer com que as pessoas sejam os nossos projetos into treating them like disciples of Jesus. E começar a realmente tratá-los como discípulos de Jesus. So I don't need you to become what I see. Então eu não preciso que você se torne o que eu estou vendo. It's difficult. Né? E isso é muito difícil às vezes. But I want to help you connect with Jesus. Mas eu quero ajudar você a se conectar com Jesus. So that you can be para que você seja the fullness of the person plenamente a pessoa that God has called que Deus chamou você para ser. Whether it looks the way I want it to. E pode ser que isso seja parecido com o que eu estou pensando e quero ou não. And it's not easy. E não é fácil. Because it takes relationship. Porque isso requer relacionamento. It's much easier. É muito mais fácil. To just treat you like a project. Você tratar um outro como um projeto. Tell you what you're gonna falar o que você vai fazer. Give you good advice. Te dar bons conselhos. You know, it's not that we don't have advice não é que assim a gente não tem, não é que a gente não tem um conselho bom para dar. But instead to just come humbly. Mas em vez disso, é uma abordagem de humildade. And say I'm actually here to help you. E dizer, olha, eu tô aqui para ajudar você. And grow you. E fazer com que você cresça. So, it's not always easy. E eu me lembrei muito de eu sempre falo para a galera que está discipulando aqui no Eleve, que está mentoreando outras pessoas, falando para eles trabalharem com 4 perguntas. I always tell them to work with 4 questions. Quem é você? Who are you? Me fale mais sobre você, sua história, né? Segundo, qual é o seu sonho? What's your dream? Então, como que Deus, porque quem é cheio do Espírito Santo tem sonho. Right, because who has the Spirit has dreams. Yeah. Então, se alguém não tem sonho, eu vou ajudar ela a ter sonhos se conectando com o Espírito Santo. Então, o que Deus está falando para você sobre o seu futuro, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos? Então, a segunda pergunta é sobre o seu sonho. Terceiro, o que você está fazendo para que esse sonho seja realidade? O que Deus falou com você seja realidade? Como eu posso te ajudar é a quarta pergunta. Como eu posso te ajudar? E quando você foi falando das perguntas, eu achei muito legal que está conectado. Eu vou aprender com as que você colocou para dar uma melhorada aqui no nosso plano de discipulado. Muito bom. E para a gente ativar a fé de quem está ouvindo, eu perguntei para você das coisas mais estranhas que Deus te pediu. E quais são, assim, se você pudesse colocar, assim, algumas coisas mais incríveis que Deus fez? Uma cura. A gente viu aqui de 500 pessoas aceitando Jesus. Mas algo que, assim, está ali no seu top 3, né, das 3 coisas mais incríveis que você viu Deus fazendo nessa jornada dele, com Ele, de fé, de milagres, de missão. One of the craziest I've ever seen. Uma das coisas mais, assim, né, malucas que eu já vi. Was a woman who had her arm cut off in war. Foi uma mulher, ela perdeu o braço na guerra. And we weren't praying for her arm. E a gente não estava orando pelo braço dela. We were just praying for her. A gente estava orando por ela. And her arm grew out. E o braço dela cresceu, simplesmente. Just grew right out. E cresceu. Uau. E isso foi, na assim, frente de foi vocês. maluco. Yeah.
And for me, like, again, things de like novo, that, assim, coisas assim, obviously are for the person to be healed. É para a pessoa ser curada, obviamente. But also reveals mas isso revela this heart of Jesus esse coração de Jesus that makes us hungry, que right? nos dá uma fome, né? So the more então, quanto mais you see these você things, vê essas coisas, the hungrier you get for né, them, mais fome você tem para ver, né, e experimentar. And what we've been seeing lately, e o que a gente tem visto ultimamente, in this generation, né, nessa geração, is making me hungry in all new ways again. Tem despertado em mim uma fome de uma maneira ainda mais nova, essa fome novamente. I was in Kentucky over in June. Lá em junho eu tava lá no Kentucky. And we did like an outdoor event e a with gente a friend fez of mine. tipo um evento externo, And né, com um amigo, uma amiga. Runs a ministry that's all about doing evangelism outside of the ela church. lidera um ministério que é bem focado em evangelismo fora da igreja. And over 3 days in Kentucky, e aí nesses 3 dias lá no Kentucky, we saw over 1,000 people baptized. A gente viu mais de 1.000 pessoas serem batizadas. And while it was happening, e enquanto estava acontecendo, when people would get baptized, quando as pessoas estavam sendo batizadas, demons would leave. Os demônios They would just come out saindo, screaming, né? Então, and get totally delivered. Né? Então a pessoa levantava tipo gritando, totalmente liberta. And when people were baptized, they were getting healed. E quando as pessoas eram batizadas, elas eram curadas. Nobody was praying for these things. Ninguém estava orando por elas, ninguém estava orando por essas coisas. Their lives to Jesus. Elas simplesmente estavam vindo para dar a sua vida para Jesus. And it's when they would get baptized, mas quando elas eram batizadas, God was just healing them. Deus simplesmente levantava elas e curava. We were in a service under a tent. A gente lembra da gente estar num culto debaixo de uma tenda. And it was like the Lord just showed up. E sabe quando Deus vem e ele apareceu ali? It was, you could feel it. E aí, sabe quando você consegue sentir, né? And this little girl, e essa menina, said that she wanted to baptize me. She wanted to baptize me. Ela chegou para mim e falou assim, eu quero te batizar. So, but we were under this. I was the preacher, you know. E eu ia pregar, né? But she took a water bottle. Daí ela pegou uma garrafa de água. And she dumped it on me. E ela derrubou a garrafa na minha cabeça. I had a crazy encounter with God. E eu tive um encontro assim incrível com Deus naquela hora. Somebody asked her. E aí alguém perguntou para ela. What she thought should happen next. E aí, o que você acha então que tem que fazer agora? I think she was 6. Eu acho que a menininha tinha 6 anos. Meu Deus. And they asked her, what do you think should happen next? Uma coisa de criança ali. Uau. E alguém perguntou, e agora, o que você acha que vai acontecer? Perguntaram pra menina. Anyone who wants to be baptized. Aí ela virou e falou assim, qualquer pessoa que quer se batizar, pode vir pra frente. Like 50 e aí veio 50 adultos pra frente. Kids went around e aí essas crianças começaram a derramar água nos adultos e a orar por eles. And almost every single person. E aí quase todas as pessoas either had an encounter with heaven, tiveram um encontro ali com o céu mesmo, or they were healed. Ou foram curadas. It was crazy. Então foi um negócio assim muito maluco. And so what I'm just like blown away by right então now. Assim, o que eu estou muito impressionada agora? Is how God seems to be literally going over the generations. É como Deus parece que ele está realmente vindo and sobre as gerações e usando 4, 5, 6 years pessoas assim de 4, 5 anos. 85, 86, 87. 85, 86, 87. All walking então in assim, todos andando, né, nesse poder. Your son, né? O seu filho. Levi came to a service the other day. O Levi chegou num culto que a gente estava esses dias. We had asked them to pray. A gente didn't ask them. We did. We asked them to pray. A gente pediu para eles orarem. For words of knowledge. E orar por palavras de conhecimento. And some people released. E algumas pessoas, né, liberaram ali algumas palavras. Levi got up and he took the microphone. Aí ele pegou o microfone. Levi tem 10 anos, né? Levi tem 10 anos. He's 10 years old. He gets the microphone. Ele pega o microfone. And he says, if you have pain, e ele falou assim, se você tem dor, stand up. Você fica de pé. And these people stood up. E essas pessoas ficaram de pé. And Levi, bold. E o Levi bem ousado. You are going to be healed in the name of Jesus. Você vai ser curado em nome de Jesus. And these people's pain left. E o dor dessas pessoas foi embora. And Levi was not even shocked. E o Levi, tipo assim, ele não estava nem um pouco impressionado, chocado. Ele falou, sim. God is a healer. Deus cura. He's healing. Ele tá curando. Glória a Deus. Glória a Deus. And I'm watching him. E eu tô vendo ele. With 10 years old. Com 10 anos. Walking in faith. Andando em fé. Power. Poder. Honoring God. Honrando Deus. Honrando a Deus. And
complete confidence. E com uma confiança completa. That God is gonna do it. Que Deus vai fazer. No fear. Sem medo. You see people, young kids like Levi. Né? Então você vê assim pessoas muito novas, como Levi, doing miracles that I didn't see until I was much older, you know? Ali orando e fazendo milagres que eu não vi até que eu fosse muito mais velha que isso. Preaching, praying. Orar, pregar. And those, for me right now, e para mim agora, the craziest things I've been seeing, as coisas mais incríveis que eu tenho visto, is how God is using, é como Deus tem usado young people, pessoas muito novas. You know? And honestly, whenever I'm in a service, honestamente, assim, quando eu estou em qualquer culto, and celebração, I've prayed for somebody, e eu oro por alguém, and nothing happens, e nada acontece, bring a kid. Né? O que eu faço? Eu trago uma criança, traz uma criança. They have so much faith, porque eles têm tanta fé. And we've been seeing these kids. E a gente tem visto essas crianças. Just pray for crazy miracles. Orado, né, por milagres maravilhosos. Yeah. A gente tem que caminhar numa verdade que o evangelho funciona poderosamente em todas as gerações. Yeah, absolutely. E muitas vezes as pessoas ficam tão assustadas com o tempo que a gente vive, né? O que o mundo vai receber do tempo que a gente vive. Eles serão atacados, serão criticados, serão influenciados. Mas nós precisamos perguntar, eu acho que duas coisas. Primeiro, o que os nossos filhos, o que as gerações podem entregar para esse mundo. E não o que o mundo pode fazer com ele. E a segunda que a gente tem que ficar mais impressionado é com o poder do evangelho nessa geração. E não simplesmente com como o mundo se tornou desafiador para o evangelho. Absolutely. E Jéssica, se você puder indicar algo para ler, algo para assistir, alguma coisa que vai enriquecer quem nos ouve. Something to read, something to watch. Alguma coisa, ler, algum conteúdo que vai enriquecer. Yeah, some content that will. There's a great que você indicaria? There's a new book out called Creativity. Obrigado. It's a good book. It's a good book. E eu tenho que dizer para todo mundo que está ouvindo a gente, se você quiser saber um pouco mais da história da Jéssica, o que Deus tem feito por meio da vida dela, o livro Da Provação à Vitória, da editora Inspire. É um livro fantástico, sensacional. Está disponível fisicamente, está disponível também no Kindle, como e-book. Você vai ler e vai explodir. Não é um livro somente para mulheres ler. Amém. A Jéssica tem um dom que ela ministra para qualquer geração. Ela ministra em diversas culturas e homens e mulheres são muito abençoados com o que ela traz. Eu gosto muito desse livro, vou adicionar aqui. Né? Sim, por favor, fique à vontade. Porque, na verdade, o testemunho dela não é apenas a cura que ela viveu através da dança, mas como ela aprendeu a viver como uma pessoa curada. Então, ela falou que eu saí da sala sem entender o que tinha acontecido. Né? Então, ela conta, na verdade, a jornada de como ela aprendeu a viver saúde emocional, saúde espiritual, a entender os gatilhos do que ela estava vivendo. Então, é muito interessante porque eu acho que é um livro que traz uma visão plena, né, que traz muitos ensinamentos, assim, né? Então, acho isso muito especial. Yeah, you know, to answer the question, então, antes respondendo, né? I love to read. Eu amo ler. So there's so much that então, tem muita coisa that I'm reading right now, que eu tô lendo agora. I think T.D. Jakes' book Don't Drop the Mic. Tem um livro novo do T.D. Jakes que é Don't Drop the Mic. It's a really good one for this generation. É muito bom para essa geração. And you guys crushing. O Esmagado dele também. Such a good book. Such a good book. É um livro muito bom. I think every young minister needs to read that. Eu acho que qualquer pessoa que está no ministério precisa ler esse livro. It's a good one. And then watching, you know, I'm always just looking for who is God speaking through in our generation. Eu sempre, assim, sobre assistir, eu sempre procuro perguntar assim, nossa, Deus está usando quem para falar na nossa geração? You know, and who is he really just kind of breathing on their message? Quem que ele está, né, soprando, por meio das mensagens. There's so many. E tem muitas coisas e tantas pessoas que eu nem Mike Todd, sei como começar. A gente falou do Mike Todd what que he's outro been doing dia, is absolutely e o que ele remarkable. está fazendo é muito marcante nessa geração. You know, I think
Leo, E eu acho que who we had yesterday. o Léo Matos. A guy named Marcos Esteve Madaleno. aqui também. You know, there's just some. Madaleno. I think people in their mid-30s right Eu now. acho que as pessoas que estão nessa fase, assim, no meio dos seus 30, That God really has been tem esse grupo, assim, alguns Deus tem soprado algo, using assim, them usando to essas pastor this pessoas generation para pastorear essa geração, back to the things that really matter. de volta as coisas que realmente são importantes. My hope and my prayer Então, a minha oração e o meu desejo is that we're not just listening to people because é they're que a famous, gente não passa assim, eu vou assistir aquela pessoa porque ela é but famosa. we're finding the people that are really Mas anointed a by the gente Lord, está procurando pessoas que realmente têm uma unção de Deus. that have a message for our Pessoas que têm uma generation. mensagem para essa geração, sabe? Yeah. Que incrível, que papo sensacional. Obrigado também pela lista que você nos acrescenta de materiais para a gente ler, assistir. E que história, quanto conteúdo bom, quanta coisa boa. Eu recebi demais, tenho certeza que quem ouviu aqui também. E Jéssica, você está momentaneamente fazendo do seu lugar onde você mora, fisicamente, né? Não é nesse momento mais o Brasil, mas você está no nosso coração, aqui é a sua casa. E eu sou amigo de Deus, então assim, isso não vai durar muito tempo. O Brasil está esperando por você de volta. Eu sou brasileira. Tá? Eu concordo, você é brasileira. Amém. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado por esse tempo incrível aqui no Creative-se e que Deus continue te abençoando, te usando, te fazendo crescer, te fazendo influenciar em novos lugares, novas atmosferas e levando pessoas a conhecerem mais Jesus e o que Ele pode fazer em suas vidas. Amém. Amo vocês. Amo vocês. Obrigado. Love you. Love you. Creative-se, o extraordinário te aguarda. Olha só, se esse episódio acrescentou valor para você, tira um print da sua tela, me marca o @creative_podcast e eu vou responder cada mensagem que você postar. E assim você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente está fazendo aqui no Creative-se para mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio.